Bom dia, a paz de Cristo para meus amados irmãos. Estarei aqui deixando na manhã desse dia a palavra do Senhor que falou ao meu coração nessa manhã, que se encontra no livro de Gênesis 16. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 9, que diz assim: o título diz: Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse o anjo, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui o Senhor, no versículo anterior, ele já havia feito uma promessa a Abraão. No capítulo 15, ele fala para Abraão, aleluia, que ele seria pai de uma grande nação. Uma nação cujas nós não temos a dimensão, né? Multiplica, irmãos, as estrelas do céu, a areia da praia. Assim seria, né, a descendência de Abraão. Porém, aqui no capítulo 2, onde diz aqui, e disse, eis que o Senhor, no capítulo 2, Sara diz assim: o Senhor me tem impedido de gerar. Ela afirma com a sua própria boca que o Senhor a impede de gerar. E o que ela faz? Ela dá a sua serva para se deitar com seu marido. Ela não entende que quando o Senhor determina algo, nos impede de fazer algo, nós temos que obedecer. E é assim na nossa vida. Muitas das vezes, o Senhor
quer nos guiar por um caminho e nós queremos seguir outro. Muitas das vezes o Senhor diz não e nós procuramos dar o nosso jeitinho. E Sarai fez isso. Ela não deu ouvido, né? Ela não aceitou que o Senhor tinha cerrado a sua madre. Não quis esperar a promessa do Senhor que ele fez a Abraão, seu marido. E deu a sua serva. Para se deitar com seu marido. E aqui, diz aqui ainda no capítulo 2, e ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva. E ao fim de 10 anos, né, que Abraão habitava na terra de Canaã. Ou seja, Abraão ouviu a voz de sua mulher. Ou seja, deixou de ouvir, aleluia, a voz do Senhor. Porque a promessa foi feita para Abraão. O Senhor falou com Abraão. Abraão, que o nome dele passou a ser Abraão. O Senhor falou com Abraão que daria filhos no tempo determinado. Porque a palavra de Deus diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E o Senhor falou diretamente com Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Porém, ele deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de Sarai, sua mulher. E é assim na nossa vida. Nós deixamos de ouvir muitas das vezes a voz do Senhor e damos ouvido à voz do homem, à voz do amigo. Nós vamos procurar conselho com um A, com um B e deixamos de ouvir a voz do Senhor. Sabemos que a Bíblia é uma bússola e ela tem resposta para todas as coisas. Tudo aquilo que a Bíblia, ela é uma bula, aonde nós temos respostas para tudo. E quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e ouvimos a voz do homem, do amigo, nós quebramos a cara. Aleluia, irmão. Amém? E aqui no versículo 4, diz assim: E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi assim a senhora desprezada aos seus olhos. Olha a situação que Sarai causou dentro da família. Ela deu a sua serva, e quando a sua serva concebeu e teve o filho, ela começou a desprezá-la. Ela começou a não mais obedecê-la. Ela começou a desprezar a sua senhora. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Por causa da desobediência de Sarai, que não quis esperar o tempo de Deus. E Abrão, quando deu ouvido a ela, ele poderia ter falado o quê? Não, não podemos fazer isso. O Senhor falou que nos daria filho, mas não. Ele preferiu ouvir a voz da sua mulher. Esse texto me lembra a passagem também de Gênesis, sobre Adão e Eva. Adão cometeu o mesmo erro em ouvir a Eva. E aí deu no que deu. Entrou o pecado no mundo. Então disse Sarai:
a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu, em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Julgue entre mim e ti. Julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a a Sarai, e ela fugiu da sua face. Sarai estava com raiva. Ela chegou ao ponto de ficar com raiva, de pedir ao marido que julgue. Ou quis dizer, o julgar aqui, que escolhesse entre ela e a serva. E a serva, ouvindo isso, fugiu da face de Sarai. Ela fugiu, porque ela temeu o que Sara podia fazer. Porque ela estava com raiva de um erro que ela mesma cometeu. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 7, aqui diz: e o anjo do Senhor achou uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O anjo. O versículo diz aqui: o anjo a achou junto a uma fonte. Ou seja, nós cometemos os nossos erros, há processos na nossa vida que nós entramos, que nós procuramos, e depois nós não conseguimos mais consertar. E aí vem o anjo. O Senhor envia o anjo para consertar aquele erro que nós cometemos. Mas nós não fugimos da consequência. Nós não deixamos de sofrer as consequências daquele erro, daquele ato. Mas o anjo vem pela misericórdia e conserta aquilo que nós fizemos de errado, por causa da nossa desobediência. A misericórdia do Senhor vem e manda o anjo para consertar aquilo que nós fizemos de errado. E no versículo 8 diz assim: e disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? Vamos lá. Eu vou continuar no versículo 7 para entender os irmãos. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sul. E disse o anjo a Agar, serva de Sarai: de onde vens, para onde vai? Aqui o anjo faz duas perguntas: de onde vem e para onde vai? Ele falou para aquela mulher, a serva. E ela disse: estou fugindo da face da minha senhora Sarai. Ou seja, muitas das vezes nós fugimos da face do Senhor porque sabemos que erramos. Nós fugimos, saímos das igrejas, saímos da presença do Senhor, a gente sai de um trabalho, a gente sai daquilo que o Senhor nos coloca, sem ouvir a voz do Senhor, agimos com a desobediência. Nós sabemos fugir, mas não sabemos voltar, não sabemos reconhecer que erramos. Muitas das vezes nós não reconhecemos, nós não nos humilhamos. É preciso o Senhor mandar o anjo, é preciso pagar preço para que a gente venha reconhecer. E aqui essa mulher, ela fugiu. E o anjo perguntou. E ela sabia para onde ia, porém ela sabia fugir, mas não sabia para onde ela iria. E é assim que nós somos.
Nós sabemos fugir, mas não sabemos para onde vamos. Nós ficamos sem direção. A nossa mente fica tão atordoada que nós ficamos sem direção. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, devemos nos examinar, devemos nos pararmos de agir como meninice. Não estamos mais no tempo de brincar, não estamos mais no tempo de agir como crianças. Temos que nos posicionar e aprender a dar ouvido à voz do Senhor. Não estamos mais no tempo de fazer birra, porque nós pagamos um alto preço. Porque das consequências ninguém foge, não adianta. O Senhor dá o refrigério, o Senhor envia o anjo para consertar, mas as consequências vêm. E aqui no versículo 9, o anjo disse o anjo do Senhor: volta-te, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E é assim que nós devemos fazer. Voltar da onde o Senhor, voltar para onde o Senhor nos colocou e se humilhar perante a face do Senhor. O Senhor aqui, Ele não quer que nós nos humilhamos para homem, mas sim nos humilhamos diante dEle. Porque se nós aprendermos a reconhecer que erramos, nós temos que nos humilhar e confessar ao Senhor: Senhor, eu errei, eu falhei. Então, irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra nesta manhã. Aleluia. E agora eu vou estar aqui orando pelas nossas vidas nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de autoridade, na manhã deste dia, meu Senhor, me coloco diante da Tua presença. Senhor, te agradecendo, Senhor, primeiramente, por mais um dia a qual o Senhor me concede, pelo meu levantar, pelo fôlego de vida, Senhor, pelo meu respirar, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu venho clamar a Ti, Senhor, diante desse áudio, Senhor, por cada vida, Senhor, que aqui, Senhor, está neste grupo, Pai. Senhor, visita, Senhor, a cada irmão, Senhor, nesta manhã. Senhor, visita cada lar. Senhor, Tu conhece a necessidade, Tu sabes, Senhor, o que cada um, Senhor, tem te pedido, o que cada um tem colocado diante de Ti. Senhor, na manhã desse dia eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Senhor, intervir, Senhor, nas nossas causas. Que o Senhor possa, meu Senhor, nos ajudar, Senhor, a caminhar, Senhor, a ser obediente, Senhor, à Tua palavra. Que nós não sejamos, meu Senhor, agir, que nós não venhamos, Pai, agir, Senhor, com nossas próprias mãos, que nós possamos, Pai, buscar direcionamento nas nossas decisões, Pai. Senhor, que nós venhamos dar ouvido, Senhor, a Ti. Nos dá, Senhor, sensibilidade, Senhor, para entender, Senhor, a Tua voz. Senhor, aguça nossos ouvidos, meu Pai, aleluia, para ouvir, Senhor, a Tua voz. Senhor, que o nosso coração, Senhor, venha ser quebrantado, Senhor, a cada dia diante de Ti. Senhor, visita, Senhor, os nossos familiares. Senhor, toma nossas causas. Julga, Senhor, a nossas causas, Senhor. Pai, nós temos que aprender que somos dependentes de Ti, que não somos nada sem Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, toma, Senhor, a nossa família. Senhor, liberta, Senhor, a nossa família. Muitos, Senhor, ainda, Senhor, precisam ter um encontro contigo. Senhor, muitos precisam ainda ser salvos. Pai, estamos aqui, Senhor, intercedendo, Senhor, pelos nossos lares. Senhor, toma, Senhor, o casamento, Senhor, de cada um, Senhor. Toma os filhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, guarda, Senhor, os nossos filhos. Guarda, Senhor, os nossos netos. Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós venhamos ser luz. Nós venhamos, Senhor, brilhar, Senhor,
com a tua luz, Senhor, que venhamos, a tua palavra diz, Senhor, que a tua luz é lâmpada para os nossos pés. Então, Senhor, aonde nós pisarmos, que nós venhamos resplandecer o teu brilho, Pai. Que nós venhamos, Senhor, caminhar contigo. Senhor, que nós venhamos falar, Senhor, como o Senhor fala. Que nós venhamos, Senhor, ser espelho, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, a nossa parentela. Senhor, salva, liberta, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti pelos hospitais. Senhor, visita, envia anjos, envia, Senhor, missionários para pregar o Teu evangelho. Senhor, muitos estão desenganados. Senhor, muitos estão ali sofrendo. Pai, eu coloco cada vida dentro de hospital. Visita, Senhor, as UTI neonatal. Senhor, visita também as comunidades, Senhor, no dia de hoje. Senhor, muitos filhos de crentes estão ali, Senhor, vivendo no tráfico, Pai. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão na prostituição, Senhor. Oh, Senhor, visita, liberta, salva essas vidas, Pai. Senhor, sabemos que as crianças, os jovens, são o futuro, Senhor, desta nação, Pai. Senhor, sabemos que ali, Senhor, existe filho de servos teu, filho de pastores, de missionárias. Então, Senhor, que mães que estão clamando, pais que estão clamando para seus filhos sair da prostituição, para sair das drogas. Pai querido, eu te peço, Senhor, haja libertação, haja salvação, Senhor, na nossa parentela, na nossa família, Pai. Senhor, a poder no teu sangue. Pai querido e amado, eu entrego a Ti, Senhor, aqueles que se encontram afastados da Tua presença. Senhor, resgata, Senhor. Resgata, Senhor, aqueles que estão perdidos, Senhor. Aqueles que um dia, Senhor, conheceu, Senhor, a Ti. E hoje, Pai, se encontram afastados. Senhor, se afastou por uma palavra, por algum, Senhor, ressentimento, por algo que ouviu dentro da igreja. Porque muitas das vezes, Senhor, aqueles que estão lá dentro são aqueles mesmos que tiram, Senhor, o teu povo. Tira, Senhor, aqueles dali de dentro, Pai. Não sabem, Senhor, Deus querido, tratar. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, repreenda, Senhor, esse espírito, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, usa, Senhor, aqueles próprios que estão dentro da tua casa para tirar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, cada vida nas tuas mãos, cada coração, Senhor, que se encontra entristecido, cada um, Senhor, que por alguma ventura perdeu algum ente querido. Senhor, visita, Pai, nesta manhã, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração que eu te faço na manhã deste dia, crendo, Senhor, na vitória do teu povo, em nome de Jesus.